Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores derrubam vetos do prefeito Marcelo Crivella. Os parlamentares derrubaram 2 vetos do Poder Executivo e votaram vários projetos de lei. Pesquisador cria bandeiras para os 162 bairros da cidade. A ideia principal do projeto é fazer com que as pessoas, conhecendo a história do seu bairro, tendo um símbolo cívico que represente ele, possa criar um sentimento de pertencimento pelo seu local. E no quadro Turistando no Rio, a gente leva você a uma viagem ao Cristo Redentor, uma das 7 maravilhas do mundo. Tudo é lindo, tudo, a paisagem, a cidade, ele. Não saia daí, a gente volta já. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. A gente começa essa edição com o noticiário da sessão dessa quinta-feira na Câmara Municipal do Rio. A repórter Simone Braga tem os detalhes. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares derrubaram 2 vetos do Poder Executivo e votaram vários projetos de lei, entre eles o projeto de lei de autoria da vereadora Luciana Novaes. O projeto de lei aprovado em primeira discussão prevê a obrigatoriedade das unidades hospitalares do município a disponibilizar classes de ensino para alunos internados. Esse projeto é de extrema importância, tanto para criança quanto para adultos, não perderem as matérias escolares e também não perderem o ano reletivo. Então, assim, é de extrema importância para a nossa sociedade. Outro projeto discutido em primeira discussão foi o projeto de emenda à lei orgânica de autoria das comissões de Justiça e Redação, Administração e Assuntos ligados ao servidor público e de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que altera 2 artigos da lei orgânica. O projeto torna obrigatória a execução dos créditos constantes da Lei Orçamentária Anual de Emendas Parlamentares. Essa matéria é uma matéria que trata sobre cada um dos 51 vereadores aqui nessa casa. O próprio prefeito Marcelo Crivella, quando senador, votou essa matéria. Todos os parlamentares que aqui estão têm que saber que esse é um direito garantido por nós, que nós vamos estar abrindo mão se não votarmos essa matéria. A gente vem desde o ano passado discutindo esta questão das emendas impositivas. E a gente vem fazendo, inclusive, mais do que isso, discutindo qual é o papel da Câmara no debate sobre o orçamento da cidade. A gente vai apresentar 2 emendas. Uma delas é uma brecha no projeto de lei aqui colocado, para que as emendas dos vereadores sejam pagas, sejam colocadas, ou pelo menos metade delas, metade do total, em restos a pagar, que podem muito bem ser anulados no ano seguinte, ou ser simplesmente passados para o governo seguinte. Nós temos uma segunda emenda, para nós mais importante. Na nossa opinião, inclusive, esse valor destinado para emendas deveria ser fruto de uma radicalização do orçamento participativo. Quando a gente está votando o orçamento propositivo, é a possibilidade de que pelo menos os vereadores tenham oportunidade, numa pequena margem de recursos, ele indicar e ter a convicção de que os recursos serão ali aplicados. Isso é o mínimo do mínimo. Na sequência da sessão, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Siciliano, que cria o programa de incentivo à prática desportiva de futevôlei, Profutevôlei, em espaços públicos do município. Os parlamentares também votaram o projeto de lei complementar de autoria dos vereadores Carlos Caiado, professor Célio Luparelli, Tiago Carribeiro, Dr. Carlos Eduardo, Rosa Fernandes e comissões de Justiça e Redação, Administração e Assuntos ligados ao servidor público, Assuntos Urbanos e de Esportes e Lazer, que dispõe sobre o uso permitido na área do condomínio Parque das Rosas, na Barra da Tijuca.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, venho pedir aqui o apoio de cada um dos senhores, tratar de uma matéria de extrema importância para a cidade do Rio de Janeiro, e relembrando que essa Casa Legislativa, há um tempo atrás, aprovou uma lei, o prefeito vetou, o veto vai chegar, nós vamos derrubar o veto, na qual não permitiu o prefeito transferir o seu patrimônio, patrimônio da cidade, do Tesouro, para a Preve Rio e vender os terrenos, no caso especial que trata a matéria, sem a autorização dessa Casa de Leis. A gente aqui, os vereadores em conversa, não são contrários de forma alguma a vender terreno, mas vender aqueles terrenos que têm utilização da população como um todo, essa Casa Legislativa não vai aceitar. Debate público discute licenciamento para food trucks no município. Projeto de lei obriga supermercados a disponibilizarem carrinhos adaptados para pessoas com deficiência. Proposta em tramitação na Câmara do Rio cria programa para adoção voluntária de ruas da cidade. Comissão Especial para a População em Situação de Rua lança concurso fotográfico. A cidade do Rio possui 162 bairros. Pelas mãos de um pesquisador, cada um deles ganhou uma bandeira. Praça Agripino Grieco Meyer. Em meio ao movimentado comércio de rua, encontramos um vendedor com produtos diferentes. É o Robson, um carioca que mergulhou na história dos 162 bairros do Rio para criar bandeiras que os representassem. Eu sou da área de saúde, há mais de 25 anos, mas comecei a me envolver com essa área da história da cidade, e essa pesquisa que levou 5 anos fez com que eu conhecesse mais a cidade através dos seus 162 bairros, e quando apresentei esse trabalho para o meu filho, ele me instigou para poder também ser feito as propostas de bandeira para os outros bairros, a partir do momento que só o bairro de Cordovil tinha uma proposta na Câmara. Cores, desenhos, formas, cada detalhe foi escolhido depois de muita pesquisa. A do bairro do Catete, por exemplo. O amarelo e o preto representam uma abelha, que dava nome à aldeia dos índios que ali habitavam. Já o brasão é uma referência à sede da presidência, que ficava onde hoje é o Museu da República. A de Cocotá homenageia o espanhol Ramon Rodrigues, dono da primeira fábrica da Ilha do Governador, e também a antiga estação de bondes de Santa Cruz, referência histórica e cultural do bairro. Primeiro eu visitei os órgãos oficiais da cidade, como o Instituto Pereira Passo, o Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, o IBGE, colhi ali alguns dados, mas como dos bairros menos tradicionais da cidade eu não consegui muita informação, resolvi visitar os sebos da cidade, onde eu consegui mais de 200 livros sobre essa temática, e depois fui fazer um trabalho em loco, visitando os bairros, conversando com alguns moradores mais antigos, e isso eu consegui recolher um bom material. Na pequena cidade italiana de Siena, na Toscana, as bandeiras dos bairros são patrimônio cultural. 2 vezes por ano acontece o Palio di Siena, uma corrida de cavalo que mobiliza milhares de pessoas desde o século XVII, onde cada animal representa um bairro. Há 8 anos, Robson tenta fazer com que as bandeiras sejam oficializadas por aqui. Eu estive na Secretaria de Cultura e apresentei o esboço de um projeto para ser feito o concurso na cidade, para que as pessoas participassem também apresentando as suas propostas e tivessem uma votação popular, aquelas bandeiras que mais histórica e culturalmente tivessem a ver com um bairro. Só que não tive êxito naquela oportunidade. Em 2015, Robson foi citado num projeto de lei que tramitou na Câmara Municipal, sugerindo a criação de bandeiras para os bairros, mas ele acabou arquivado. A ideia principal do projeto é fazer com que as pessoas, conhecendo a história do seu bairro, tendo um símbolo cívico que represente ele, possa criar um sentimento de pertencimento pelo seu local, possa zelar mais pelo seu local, proteger mais, resgatar um pouco do conceito de cidadania e civilidade. Hoje, apenas um bairro do Rio tem uma bandeira oficial, Sepitiba. Robson espera que um dia cada carioca possa ter a sua própria bandeira para hastear. E tem escola de samba que tem um pavilhão dela, a gente tem os clubes que têm a sua bandeira, tem assim, na Itália, locais que têm a bandeira da família, tem bandeira do bairro, então assim, por que não o Rio de Janeiro
não poderia ter isso. E a partir do momento agora que se tem uma bandeira, né, oficial, que foi aprovada, eu acho que isso aí pode ser um precedente para que possa acontecer, possa ser realizado. A previsão para os próximos dias é de que a temperatura no Rio fique acima dos 30 graus. O fim de semana deve ser de praias cheias e de atenção redobrada dos guarda-vidas. Só no mês de janeiro foram mais de 1.500 afogamentos. Só na zona sul do Rio, entre o Leme e São Conrado, estão 150 guarda-vidas e existem 29 postos de salvamento. Só no mês de janeiro foram 1.568 afogamentos. Os guarda-vidas são muito bem treinados e são rápidos quando o banhista está se afogando. Eles também contam com o apoio de helicópteros, drones e jet ski, quando o socorro é em longa distância. O comandante do Grupamento Marítimo de Copacabana alerta para que o banhista fique atento às bandeiras vermelhas que sinalizam a área de risco de afogamento. As bandeiras vermelhas, elas ficam em frente a uma corrente de retorno. O que é uma corrente de retorno? Quando o mar ele vem para a praia com as ondas, essa água tem que retornar para algum local. E ela retorna escavando buracos. Essa parte a gente chama de vala, comumente aqui pelo Grupamento Marítimo, ou corrente de retorno, que é o nome certo científico. E a pessoa é puxada nessa corrente? Então ela é dragada literalmente por essa corrente de retorno e é colocada fora da arrebentação. Mas preste atenção em outras dicas do comandante para evitar afogamento. A alimentação é uma delas. No calor, nós devemos ter muito cuidado. Alimentações leves impedem que você tenha um mal súbito na areia, queda de pressão ou até mesmo uma hipoglicemia. Então a gente precisa ter alimentações leves, hidratar bastante. Não use bebidas alcoólicas em excesso. 90% dos nossos casos de afogamento no verão são por pessoas que ingeriram bebida alcoólica. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque além da bebida alcoólica aumentar a coragem do indivíduo, ela também desidrata, possibilitando que o indivíduo passe mal e venha se afogar. E as crianças são uma preocupação constante dos bombeiros. As nossas crianças não devem permanecer a uma distância superior a um braço. Essa distância de um braço permite que os pais tomem conta de seus filhos e intervenham caso aconteça do mar vir buscar na areia. E as crianças têm sido também o foco principal da Operação Verão da Guarda Municipal. E motivos não faltam. Desde o início da operação, em 12 de outubro do ano passado, até hoje, mais de 130 crianças se perderam nas praias da Zona Sul. 3 tendas da Operação Verão foram montadas entre as praias de Copacabana e Arpoador. Os guardas municipais abordam os pais para autorizar o uso das pulseirinhas. Na pulseirinha são registrados os nomes da criança e do responsável e o telefone do responsável. Uma ótima iniciativa. A gente fica mais seguro, né? Se a criança for estrangeira, o guarda municipal também registra o local onde a família está hospedada. Aí, nesse caso, bota o quê? O nome do hotel? Isso, o nome do hotel e se ela souber também o telefone do hotel. Porque se alguém achar e não conseguir localizar por causa da nacionalidade, a gente leva direto no hotel. Entra em contato com o hotel para localizar o responsável. As crianças não se perdem. Os pais que perdem as crianças porque a criança é incapaz, né? Então, atenção. Ter que ter sempre os olhos próximos da criança, ter a criança de você mais ou menos na direção de um braço, não tirar os olhos de jeito nenhum. Por quê? Porque é muito fácil você se perder na praia, porque você não tem referência. A praia ela enche muito rápido, esvazia muito rápido. Se de preferência vir de casa, trazer um crachazinho com o nome da criança, o telefone, ou colocar uma pulseirinha também gravado, facilita. Mas lembrando que a pulseirinha não significa que a criança não vai se perder. Ela facilita na sua localização. A atenção ela tem que ser dobrada dos pais. E você vai ver no próximo bloco. A nossa equipe sobe o Corcovado e registra o encantamento de turistas com o Cristo Redentor. O coração bateu forte, muita emoção. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade.
O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Entra em vigor no primeiro semestre deste ano as novas regras de portabilidade para os planos de saúde. A repórter Simone Braga conversou com Rogério Scarabel, diretor da Agência Nacional de Saúde, sobre os direitos dos beneficiários dos planos privados. Rogério, já agradeço desde já a sua presença aqui e eu faço a primeira pergunta: o que é a portabilidade de carência do plano de saúde? A portabilidade de carência é a possibilidade que o beneficiário tem de mudar de plano sem ter que cumprir novas carências, né? Quando hoje nós fazemos uma contratação de um plano novo, né, nós temos aquela carência de 24 horas, né, para fazer os casos de urgência, os 300 dias de parto a termo, os 180 dias para as demais demandas e também, eventualmente, os casos de cobertura parcial temporária, que a gente chama de CPT, quando o beneficiário já tinha conhecimento, já apresentava uma carga de doenças e então está querendo entrar neste novo plano. Agora com essa nova norma, o beneficiário ele pode passar de um plano para o outro, pode fazer a sua troca de plano, né? Ou no caso de se for um demitido, se for um aposentado, ele pode então buscar um novo plano e já carregando esse cumprimento das suas carências. E quem tem direito? Qualquer pessoa pode fazer essa portabilidade? Como é que ela está funcionando com essas novas regras? Hoje, atualmente, quem tem direito são os planos individuais e familiares e os coletivos por adesão. A partir de junho, que é quando passa a ter a vigência da nova norma, que foi aprovada agora em dezembro, então todos os beneficiários que atuam no sistema de saúde terão direito a fazer essa portabilidade. E essa portabilidade, ela tem algum custo para o beneficiário? Não. Como que ela é feita? Porque às vezes as pessoas acham que tem que pagar, né? Não, absolutamente. Inclusive, é caso de denúncia se houver uma cobrança para receber a portabilidade ou para possibilitar a portabilidade. Não pode haver qualquer cobrança do beneficiário. Em relação à permanência da pessoa no plano, ela vai ter que cumprir, de acordo com o plano que ela aderiu, ela tem que cumprir aquele período para depois fazer a portabilidade? Essa regra não mudou, tá certo? Mas é importante esclarecer porque as pessoas acham que pode. Atualmente, quando você entra num plano, você tem o período de 2 anos de cumprir neste plano para poder ser elegível a fazer uma portabilidade e no caso de uma segunda portabilidade ele necessita ficar 1 ano no plano em que ele está, né? Então eu cumpri os 2 anos, portei para uma outra operadora, permaneço 1 ano, posso portar para uma outra operadora. E no caso que eu falei da cobertura parcial temporária, que é o CPT, nos casos de doenças ou lesões pré-existentes, então serão 3 anos. Mas essas regras não mudam, elas já existem hoje. E quais os cuidados que a gente deve ter na hora de adquirir um plano de saúde? A agência, até é importante, é bastante pertinente o questionamento, porque a agência tem na sua página, no www.ans.gov.br, o guia de planos, que lá as pessoas que querem contratar ou fazer a sua portabilidade têm a possibilidade de ver como está essa operadora economicamente, como ela cuida dos seus... O atendimento. Exatamente, dos seus beneficiários em relação a atendimento e também ele possibilita fazer um comparativo de até 3 operadoras numa mesma tela, onde você pode comparar a rede, onde você pode comparar os estabelecimentos que são próximos, por exemplo, da sua casa, os valores, as operadoras, né? Então, assim, a consulta ao guia, ele não vincula a portabilidade, mas apenas um instrumento de explicação para o consumidor, amplo, né? muito amplo, muito fácil de... Muito importante. Muito fácil de navegação, muito amigável a sua leitura, né? E eu recomendo que faça essa consulta ou vá até a operadora mesmo e peça suas explicações, né? Ok, Rogério, muito obrigada aí pelos seus esclarecimentos. Seja bem-vindo sempre. Obrigado, eu que agradeço e estou à disposição. Ele é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Cristo Redentor é o ponto turístico mais visitado da cidade. O monumento atrai por dia cerca de 3.000 pessoas.
O Turistando no Rio de hoje leva você a uma viagem ao alto do Morro do Corcovado. Sueli veio de longe com um sonho: conhecer o Cristo Redentor. Qual a sua expectativa? Melhor possível. Tomara que supere as minhas expectativas. A peruana Carmen quer informações para saber como se chega no Corcovado. Ela diz que o principal ponto turístico do país sempre lhe chamou muita atenção, porque é uma das maravilhas do mundo. Me chama a atenção uma das maravilhas do mundo, não? O Cristo. Uma das maneiras de se chegar lá é a van, que parte de 3 pontos do Rio: Barra da Tijuca, Copacabana e Largo do Machado. O ingresso pode ser comprado pela internet ou diretamente nos guichês. Custam R$ 63,00 nos fins de semana e R$ 81,00 aos sábados, domingos e feriados. Tem gente que só quer conhecer a parte de baixo, que já foi ao Cristo várias vezes, só quer ir lá para curtir a vista e tal. Então eles optam só por comprar o bilhete da ligação turística. Os carros saem a cada 20 minutos, geralmente lotados. A primeira parada é o Centro de Visitantes na Estrada das Paineiras, que faz parte do Parque Nacional da Tijuca, declarado Reserva da Biosfera pela Unesco em 1991. Entre grutas e trilhas, destacam-se pontos importantes da cidade, como a Pedra da Gávea. Há 2 anos, um antigo hotel foi transformado numa imensa loja de souvenir, que atrai cerca de 3.000 turistas por dia. Eles gastam, em média, R$ 72,00. A maioria é de fora do país. Segundo a administração da loja, o carioca ainda é presença rara por aqui. O carioca hoje é um público que não vem muito aqui. Então ele fica muito surpreso até com essa estrutura que temos aqui em cima hoje. Então o carioca, quando vem aqui, ele fica surpreso no primeiro momento e gosta muito da loja, porque é um atrativo turístico que tem em Paineiras há 2 anos e o pessoal não conhece muito bem ainda. E uma outra maneira de se chegar no monumento mais famoso do Brasil é o trem do Corcovado. Os turistas embarcam para a viagem de 20 minutos a bordo do trem até o Cristo Redentor, um percurso de 3.824 metros. Inaugurado em 1884, o trem do Corcovado transporta pelo menos 2.000 pessoas por dia, número que pode chegar a 4.000 na alta temporada. Os vagões atuais são de 1974 e até o meio do ano vão ser substituídos por trens mais novos que chegam da Suíça. Os trens estão programados para chegar aqui, a primeira composição em julho e a segunda composição em julho. Então acreditamos que em agosto deve estar todas as composições rodando aqui. Vão ser três trens novos. No trajeto, os turistas já vão tendo uma ideia do que os espera lá no alto. Paisagens incríveis do Rio. A americana Rebeca diz que espera encontrar uma vista fantástica quando chegar nos pés do Cristo. No desembarque, a ansiedade se transforma em emoção. A gaúcha Rosilane trouxe a irmã, que definiu assim a impressão que teve. Tudo é lindo, tudo, a paisagem, a cidade, ele, tudo maravilhoso. Sobra emoção e falta espaço para o grande objeto do desejo de quem está aqui, as fotos que rodam o planeta pela internet. A chilena Francisca disse que tirou 50.000 e nenhuma ficou boa. Claro que foi um exagero, mas ela não exagera quando diz que a vista é maravilhosa. Quantas fotos levamos? 50.000 e temos 0 buenas, 0. E por falar em vista, ela é uma espécie de complemento da visita. A 710 metros de altura, os turistas têm uma ideia perfeita do desenho de parte do Rio. Da Zona Norte à Zona Sul, lá estão o Maracanã, o Sambódromo, a Catedral Metropolitana, o Aeroporto Santos Dumont, o Pão de Açúcar, as praias da Zona Sul, a Lagoa Rodrigo de Freitas e a pista do Jockey Clube Brasileiro. No dia 12 de outubro, o monumento completa 88 anos. José Lucena trabalha aqui há 13 e não tem ideia de quantas pessoas já fotografou. Agora, por dia você tira quantas fotos? É muito relativo, né? Porque a maioria das pessoas hoje fazem suas próprias fotos com seus celulares. Mas há dias que eu consigo vender até 300 fotos aqui. E você se lembra da Sueli, aquela turista do Amazonas que estava ansiosa para conhecer o Cristo? Nós a encontramos de novo, deslumbrada e emocionada com o que viu.
Foi muito emocionante. O coração bateu forte, muita emoção. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.